Fantasistas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bruna, autora do quadrinho Orion em uma Cidade Mágica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal. Se você gosta de histórias em quadrinhos e gosta deste universo, você está no canal certo. Seja muito bem-vindo caso você tenha caído aqui de paraquedas. E nós vamos falar sobre Desvendando os Quadrinhos de Scott McCloud, que se você gosta desse universo e quer se aprofundar mais, eu acho muito importante que vocês leiam esse livro. E também, além desse, ele tem Desenhando Quadrinhos. Então ele conta de uma forma didática e também de uma forma extremamente própria de histórias em quadrinhos mesmo. Como, por exemplo, assim. Então ele vai narrando didaticamente e também não ficou uma forma chata, porque isso realmente é uma história em quadrinho falando sobre quadrinhos. Isso é muito legal. E eu fiquei sabendo desse livro porque eu fiz curso de desenho na Casa dos Quadrinhos aqui em BH, na minha cidade. E foi muito legal quando eles indicaram. E eu reli recentemente, na época eu li quando me indicaram. E eu reli apenas para fazer esse vídeo. Então bora pro vídeo se você quer saber um pouco mais desse universo, que é um universo grande, rico em detalhes. Se você ainda não tem um olhar de quadrinista, né, ainda não vai perceber certos detalhes que ele descreve aqui e mostra muito bem. Bora pro vídeo? E aí ele indaga a seguinte pergunta: o que é histórias em quadrinhos? Para você, o que é a definição de histórias em quadrinhos? Ele começa definindo como arte sequencial, mas também arte sequencial quer dizer que tem os filmes de animação e por aí vai. Claro, gente, que ele dá mais uma viajada sobre esse nome da arte sequencial. Eu só estou aqui dando uma pincelada para dar vontade de vocês lerem e dar uma curiosidade a mais. Mais pra frente do livro ele também faz uma comparação muito interessante sobre o cartoon e a imagem realista. Qual é o seu favorito? Imagem realista ou cartoon? Muita gente pensa que imagem realista para história em quadrinho é o ideal, né? Porque quanto mais detalhado, melhor. Mas muita gente se identifica com o cartoon, que o cartoon é uma forma mais simplificada de você ver a história. E aí você se identifica mais com o personagem simplificado. Ele faz essa diferenciação. E o desenho realista depende muito da história, talvez uma história de terror, assim, que pede um traço mais pesado. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai pensar primeiro em que estilo de desenho você vai querer para sua história em quadrinho, que aí você vai usar. Se é uma história mais leve, um cartoon, ou pode ser um cartoon também com um tema mais pesado, por que não? Então, como vocês podem ver, é um universo muito vasto que a gente consegue pensar aqui nessa história. Eu já fiz aqui algumas dicas de como começar a fazer quadrinhos. Vou deixar linkado aqui para vocês verem mais detalhes. Ele também aborda muito os quadrinhos japoneses, que são os mangás. Ele fala dos mangás como quadrinhos, tanto dos quadrinhos orientais quanto ocidentais. Ele fala a diferença que nos orientais eles ficam mostrando melhor o dia a dia das pessoas, vai mostrando com mais detalhes, como por exemplo o estúdio de Ghibli, que mostra vários detalhes das florestas, dos cenários também. E já o quadrinho ocidental não mostra tanto assim, mas às vezes mostra também, então depende da história que está sendo contada. Aí uma coisa muito interessante que ele fala lá também, mais pra frente do livro, é daquele espaço em branco entre um quadrinho e outro. Vocês lembram daquele espaço em branco que fica? Aquilo também pode contar uma história, caso você perceba ou não, dependendo de como é desenhada essa sarjeta, que ele chama de sarjeta, né? Que é algo obscuro ali, que a gente não sabe o que é. Se você espaçar um pouquinho, você pode falar que é dia ou noite, ou se passou algum tempo, dependendo. Então, dependendo de como você faz esse espaço da sarjeta, você está contando também uma história. E é muito interessante também que ele dá umas sequências de quadros para a gente ir comparando, que eu vou falar aqui para vocês. Número 1, essas transições chama momento a momento, que exige pouquíssima conclusão de quadro.
Número 2. Ação para ação. Significa transições que apresentam um único tema em progressão de tinta. Número 3. Tema para tema, permanecendo dentro de uma cena ou ideia. Veja o grau de envolvimento necessário para o leitor dar sentido a essas transições. Número 4. Com frequência, o raciocínio dedutivo é exigido na leitura dos quadrinhos, como nessas transições cena a cena que nos levam através de distâncias significativas de tempo e espaço. Número 5. O tipo de transição que a gente vai achar e chamar de aspecto para aspecto. Supera o tempo em grande parte e estabelece um olho migratório sobre diferentes aspectos de um lugar, ideia ou atmosfera. E finalmente, o non sequitur, número 6, que eu não sei pronunciar o non sequitur, que não oferece nenhuma sequência lógica entre os quadros. E ele também fala muito sobre o movimento na história em quadrinhos, né? Como é difícil a gente colocar movimento nos quadros. Ele também fala sobre como um movimento do quadro assim você vai ligando ao outro. É muito interessante. Espero que você tenha gostado. Maratone os outros vídeos aí, caso você tenha chegado aqui de paraquedas. Se inscreva, siga no meu Instagram também. Até o próximo vídeo. Tchau!